Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar. Primeiramente, sejam muito bem-vindos à minha cozinha. E continuando com as receitas de Natal, hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo que eu acho que é o bolo mais bonito que tem nesse canal. E é um bolo de Natal. Depois eu conto um pouquinho mais sobre a inspiração. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo lindo de especiarias. E acredita em mim, é muito fácil de fazer. Mas antes da gente partir para a receita, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o vídeo. Se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, bem-vinda, seja muito bem-vinde, vem fazer parte dessa comunidade. E também você pode me seguir lá no Instagram, que sempre tem conteúdo exclusivo por lá. Sempre que eu trago uma receita aqui no canal, lá tem a listinha de ingredientes completa. E também aproveita e já deixa aqui nos comentários o nome da sua cidade, que eu quero saber de onde você está me assistindo. Agora a gente vai para a receita. Bom, como eu mostrei pra vocês, o bolo vai ficar com esse acabamento, esse aspecto de um tronco com alguns cogumelos. Eu me inspirei num clássico natalino, que é a Bush de Noé, que nada mais é do que um rocambole, que também é decorado dessa forma. Então ele é decorado com ganache, simulando ali um tronco de uma árvore, e tem esses cogumelozinhos por cima. Como pra fazer o rocambole você tem que seguir alguns passinhos, que na minha opinião é um pouquinho complicado, então você tem que ter uma forma grande, tem que desenformar a massa quente, espalhar o recheio, colocar em cima de um pano, enrolar. Então eu acredito que fazer um bolinho amanteigado na forma de bolo inglês é mais simples, e é isso que eu vou te ensinar. Durante a receita você vai observar que eu começo a fazer a massa com a batedeira e depois eu finalizo ela com uma espátula. Você pode fazer numa batedeira grande se você tiver, mas eu sempre procuro trazer aqui no canal, principalmente receitas de bolo, onde você consegue fazer com fouet, por exemplo. Eu estou utilizando a batedeirinha só pra deixar tudo muito bem misturado, mas na mão dá super certo. Então, como é um bolo amanteigado, em uma tigela você vai colocar a manteiga sem sal em temperatura ambiente junto com açúcar. Aqui eu estou utilizando açúcar cristal e açúcar mascavo. Todas as medidas certinho tá na descrição do vídeo e também lá no Instagram, por isso que é importante você me seguir por lá também. Pode começar a bater o açúcar com a manteiga e quando você vê que chegou nesse ponto de areia de praia bem molhada, tá ok, agora a gente vai prosseguir adicionando os ovos. Eu vou utilizar 4 unidades e adicionando um por vez e mexendo bem a cada adição. Você vai ver que a sua massa vai mudar de aspecto por conta dos ovos, então de areia de praia molhada a gente passou para uma massa bem líquida. Então a gente vai aproveitar essa massa líquida e começar a saborizar ela. Aqui eu adicionei aroma de baunilha e de rum. Se você não tiver os dois, não tem problema, utiliza o que você tiver. Geralmente o de baunilha é mais fácil, mas se você não tiver nenhum dos dois não tem problema, vai dar certo também. Mistura bem por aproximadamente 1 minutinho e agora a gente vai acrescentar os ingredientes secos. Então aqui eu vou adicionar metade da minha farinha, incorpora bem, e depois as especiarias. Todas elas eu estou utilizando na versão em pó, então eu coloquei canela, cravo, gengibre e noz moscada. Pode adicionar também as nozes picadas, o chocolate picado, o restante da farinha, o fermento em pó e o leite. Agora é só incorporar todo mundo muito bem e quando você obter essa massa homogênea e bem bonita, você pode transferir para uma forma. Eu aqui estou utilizando uma forma retangular, ela tem 30 por 12 e o fundo removível, tá? Eu coloquei também um pedacinho de papel manteiga no fundo para me auxiliar na hora que eu precisar desenformar o bolo. E aí você leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45, 50 minutos. Faz o teste do palito, quando ele sair limpo, seu bolo tá pronto. Com o bolo no forno, agora a gente vai fazer a cobertura, que nada mais é do que uma ganache. Então aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo, tipo fracionado,
e creme de leite. Junta esses dois ingredientes e leva no micro-ondas de 30 em 30 segundos até você derreter esse chocolate por completo e obter ali uma ganache homogênea e bem brilhosa. E aí você pode deixar ela descansando em temperatura ambiente, mexendo ali de vez em quando, tipo de 20 em 20 minutos, para ela começar a ganhar consistência. Se na sua cidade estiver muito quente, você pode deixar ela um pouquinho na geladeira, mas fica de olho e mexendo de vez em quando para ela não solidificar por completo e virar um bloco de chocolate. Então é importante você ficar de olho na ganache. Você observou que eu decorei meu bolo com os cogumelos e eu fiz eles com pasta americana. Então esse bolo é inteiro comestível. Para modelar eles não tem segredo, tá? Vamos começar a fazer o chapéuzinho do cogumelo. Então você vai fazer ali uma bolinha do tamanho que você quiser o seu cogumelo. E daí você vai fazer uma incisão e depois você vai pressionando e afinando ali a bordinha dele para ele ficar com esse acabamento e ficar bem parecido com um cogumelo. É bem simples, tá? E aí você faz ali a quantidade que você quiser, nos tamanhos que você quiser. E para fazer o caule, você vai fazer uma minhoquinha, uma cobrinha, também da espessura que você achar necessário. E vai passar um palitinho de dente por dentro dessa cobrinha. E aí você pode molhar um pouquinho a ponta, bem pouquinho, tá? Com a pontinha do dedo, bem pouquinho a água. Porque quando você molha a pasta americana, ela vai amolecer e vai colar onde você desejar. Então você amolece ela bem pouquinho, com bem pouquinha água. E cola, né? Espeta e cola ao mesmo tempo no chapéuzinho do cogumelo. E aí você pode deixar ela ali secando por alguns minutinhos, de ponta cabeça mesmo. Depois você transfere para uma base onde ela vai ficar em pé. Aqui eu utilizei uma basezinha de isopor que eu tinha. E utilizei corante em pó vermelho, ele é metalizado, para pintar ali o meu chapéuzinho do cogumelo. Mas você pode utilizar de outras cores que você preferir. Eu acho que o vermelho fica bem lúdico e característico ali de cogumelo. Então na hora que você olha, vai remeter um cogumelo na hora. E se você quiser também fazer as pintinhas, você pode utilizar corante branco ou fazer bolinhas bem pequenininhas de pasta americana e colar ali com um pouquinho de água no chapéuzinho do cogumelo. Eu deixei eles vermelhinhos assim porque pra mim é desse jeito que eu tinha idealizado esse bolo. E eu também aproveitei que tinha um pouquinho de pasta americana, não tava muito boa, mas deu pra fazer tudo. Eu fiz uns cogumelos tipo orelha de pau, eu acho que é assim o nome desse cogumelo, que é aquele que nasce nos troncos das árvores, sabe? Então é bem simples esse, tá? É só você pegar um pedacinho de pasta americana e ir achatando as bordas dele, deixando o centro dele mais gordinho. Daí você espeta um palitinho e deixa secar. É importante deixar a pasta americana secar, pra quando você for colocar no bolo, ela tá bem firminha e ficar em pé e não ter perigo do seu cogumelo cair. Então, na verdade, eu fiz esses cogumelos um dia antes, mas se você quiser fazer, por exemplo, na parte da manhã, durante a tarde ele já vai estar ok pra você decorar. E daí com o seu bolo morno frio, você pode desenformar ele, colocar na tábua onde você vai servir e com a ganache no ponto, né, que você ficou ali esperando e mexendo de vez em quando. Quando você vê que ela estiver nesse ponto, mais consistente, e você já pode começar a decorar seu bolo. Aqui eu fui passando a cobertura com a ajuda de uma espátula, fui fazendo camadas finas. Então eu fiz uma primeira camada. A primeira camada, na hora que você faz, vai dar a impressão de que não vai dar certo, mas é assim mesmo, tá? Faz a primeira camada, cobre ali as imperfeições e leva para o congelador por uns 10 minutinhos. Você vai ver que ela vai endurecer, o chocolate vai firmar bem e vai ajudar na próxima camada. Como ele já vai estar gelado, a próxima camada ela já vai fixar melhor porque o bolo está mais frio. Daí você vai cobrindo com bastante paciência, com bastante carinho e fazendo um trabalhado ali com a espátula mesmo, tipo um riscadinho, para simular a casca da árvore, tá? E quando você cobrir o seu bolo e achar que já tá com uma quantidade necessária ali de cobertura, cobriu tudo, tá bem bonitinho, você pode levar ele um pouquinho no congelador novamente, para ele dar uma firmada, e aí você pode partir para a parte final da decoração. Então aqui eu polvilhei primeiro um pouquinho de cacau em pó, pra fazer essa alusão, tipo, um pouquinho de terra, sabe? Uma coisa mais natureza, floresta. Depois eu coloquei os cogumelos que eu já tinha feito com a pasta americana. Depois eu coloquei alguns galinhos de hortelã que eu tinha dando sopa aqui no quintal. E daí eu finalizei com açúcar de confeiteiro pra fazer essa alusão ao Natal, à neve. Eu sei que não neva no Natal aqui no Brasil, mas esse clima de Natal com neve é muito popular, então eu coloquei a chuvinha ali de neve para deixar bem natalino esse bolo.
E daí tá pronto, é só você aproveitar. Viu só como que é fácil fazer esse bolo? Agora eu vou falar pra vocês algumas dicas de substituição também, caso você queira fazer esse bolo na sua casa. Caso não, você vai fazer esse bolo na sua casa porque ele fica maravilhoso. Aqui eu utilizei nozes, mas você pode utilizar outra castanha da sua preferência. Então às vezes castanha do Pará vai ficar muito bom, avelã. Então pode utilizar aquilo que fica mais fácil pra você. E se você não quiser nenhum tipo de castanha, também não tem problema. Esse bolo eu já fiz também com frutas cristalizadas, tá? Que remete bastante essa época de final de ano, essa época de Natal. Fica muito gostoso, por conta das especiarias, combina muito bem as frutas também. Na massa do bolo eu utilizei uns pedacinhos de chocolate meio amargo, mas você pode utilizar chocolate branco ou chocolate ao leite, eu utilizo o que você gosta mais. Eu gosto de sempre colocar o meio amargo, porque ele tá entre ali o amargo e o ao leite, sabe? Então ele não vai deixar a sua receita tão doce, mas na garfada ele fica muito gostoso, então vale dar uma chance pro meio amargo. E foi isso, viu como que é fácil fazer esse bolinho amanteigado que lembra uma Bûche de Noé ou um tronquinho com cogumelos. Ele fica muito lindo, eu tô muito orgulhoso do resultado desse bolo. E quando você fizer alguma receita aqui do canal, posta lá no Instagram e me marca pra eu repostar a sua foto. E foi essa a minha receita de bolinho de especiarias de Natal, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com quem você dividiria um pedaço desse bolo lindão. Um beijo e até o próximo. Tchau!